Primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, por estarmos aqui na casa, podendo falar e conversar com todos vocês, passar um pouquinho daquilo que a gente convive, estuda dentro da doutrina espírita. E o convite de hoje, quando eu falei com o Jaci e o Kiko, um tema eu e o Jaci chegamos no bom senso de falar um pouquinho de Deus. Eu acho que nesse momento que nós estamos passando é muito importante cada vez mais a gente tentar alimentar nossos corações e principalmente nosso espírito, para que nossas esperanças se revigorem, se alimentem a cada dia. E logicamente que a gente vai falar de Deus sobre a visão da doutrina espírita dentro daquilo que nós já entendemos e convivemos diariamente nas casas espíritas. Mas para começar, eu gostaria de voltar um pouco no tempo comigo e estudando e montando sobre a palestra de hoje, eu comecei a relembrar dos tempos de menino ainda, lá em Goiás, que eu sou de Goiás, onde nas férias se reunia a família para todos fazerem aquela confraternização e faziam as pamonhas lá. Eu lembro das minhas tias, dos meus tios, dos meus pais. Eu lembro que na minha inocência de família, aquilo para mim era uma grande diversão, uma grande festa, e que eu não via a hora de chegar às férias para que a gente pudesse reviver todo ano aquela confraternização de família. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa inocência de criança, e eu acho que isso todos podem agora fazer uma reflexão, vivemos momentos onde o mundo era perfeito, onde as dores ainda não apareciam na nossa jornada, onde o suor e o trabalho, as dificuldades não apareciam, onde nós não conseguíamos enxergar na nossa inocência essa maldade que não se cansa de querer ser protagonista nos dias de hoje. E fui crescendo, entendendo como naquela época o que era Deus, perante os ensinamentos que eu vivia, e eu comecei a crescer e a estudar, até que chegou os momentos decisivos da minha vida, que através também de dificuldades e de provas, eu cheguei na doutrina espírita e tive que entender, fazer uma analogia daquele Deus que eu tinha lá atrás e deste Deus de justiça, de amor, de bondade que a doutrina espírita vem nos oferecendo para o conhecimento. Eu gostaria de fazer um comparativo sobre o Deus, porque naquela época, na minha infância, na minha adolescência, a minha mãe falava: você não fizer isso, Deus castiga. Deus vai te punir sobre suas ações más. E cria-se no nosso inconsciente aquele Deus vingativo, aquele Deus que, na minha cabeça, ele estava sentado numa cadeira enorme, uma roupa branca, cabelos brancos, uma barba branca, segurando o seu cajado, e que da altura do infinito, do universo, do seu intocável recanto majestoso, de lá ele apontava e falava caprichosamente: aquele ali agora eu vou fazer sofrer, aquele não, este sim, aquele eu amo mais que aquele, porque esse está tudo certo, aquele não está. E fazendo esse comparativo deste Deus com o Deus que a doutrina espírita nos oferece, estudando a trajetória de Jesus, eu comecei a entender que, na verdade, nunca Deus foi esse Deus cobrador, vingativo, de caprichos para alguns e para outros não, e sim aquele Deus amoroso, aquele Pai, aquele ser, aquela luz, aquele fluido cósmico, aquele fluido universal, que está em tudo, que está em nós, em toda a natureza.
Então é esse o comparativo para que a gente possa começar a fazer nossa reflexão de hoje. E eu trouxe algumas perguntas que está justamente no Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender, perante a doutrina espírita, qual é a visão que ela nos traz sobre Deus, quando Kardec elabora algumas perguntas para os Espíritos. Mas na Gênesis, no capítulo 2, escrito a Providência, ele faz uma reflexão sobre a história que eu acabei de contar, do que eu já vivi, e eu acho que acredito também que muitos de vocês já viveram. Que ele fala que, para a maioria, é um soberano poderoso, num trono inacessível, perdido na imensidão dos céus. Muitas das vezes, nós não temos... Eu encontro pessoas que falam assim, eu não consigo orar para Deus, eu oro para o meu santo, eu oro para o meu orixá, eu oro para Jesus, o meu anjo da guarda, porque Deus para mim está tão longe que eu não consigo pensar nele, porque eu não consigo imaginar como ele é, a não ser aquele Deus que está no seu trono e que governa todo este mundo que nós estamos. E a doutrina espírita vem, Kardec vem no Livro dos Espíritos fazendo algumas perguntas que podem abrir nossa mente, nossos conhecimentos, para que a gente possa ter uma outra visão do Pai, que é o Criador de todos nós. E a pergunta número 1 é interessante, porque ele fala assim, que é Deus? Que é, não é quem é? Que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, então esse planeta Terra, que a gente vai falar um pouquinho também sobre nossa galáxia, nosso planeta, o universo, esse planeta Terra foi criado por ele, porque ele é a causa de tudo isso. Então, o planeta, nós, tudo que existe foi criado pelo Pai. E na pergunta 4, ele faz a seguinte questão. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem, no axioma, numa observação, que aplicais às vossas ciências. Nada há efeito, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E aí a gente pode começar a entender o tamanho de Deus. O tamanho de Deus. Se a gente começar a observar as coisas da natureza, o próprio planeta Terra, o nosso sistema solar, as galáxias que existem, dentro da nossa própria galáxia há 100 bilhões de sóis. E a nossa galáxia é uma entre 200 bilhões já catalogadas. Então, essa imensidão criada pelo Pai, que é a causa primária, como está escrito na primeira pergunta, nos revela um Pai gigantesco. E aí volta a pergunta que sempre alguém me faz. Mas como pode, sendo tão grande o universo, Deus olhar para nós? Como pode Ele saber das minhas dores dentro da minha casa, daquilo que eu vivo dia a dia? E a doutrina vem nos explicar que Ele está mais presente do que a gente pode imaginar. Eu costumo imaginar e falar desse fluido que Ele foi criando, de tudo que está nos envolvendo hoje, é como se nós fôssemos os peixes, estivéssemos dentro do aquário. A água é esse fluido que envolve todos nós agora aqui. E é através deste fluido que Ele tem o meio, que ainda é tão inacessível para a nossa consciência, mas de conhecer cada coração, cada situação de teus filhos que Ele criou. Então, através do texto, Deus mostrar que Ele está muito mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. E tem outra pergunta, que é dos atributos da divindade. Né? Como é que é esse Deus? Eu costumo dizer que nós precisamos sempre ter em mente e construir em nosso coração o meu Deus, para que eu forme uma base de sustentação no meu crescimento espiritual.
puxando um pouco para o lado da engenharia, a gente tem que montar nossas fundações baseadas e concretadas num conhecimento íntimo dentro de nós, do nosso Deus. Então, esse Deus, no livro dos Espíritos também está lá, ele fala que ele é eterno, ele pré-existe antes de tudo, que ele é imutável, que as suas leis que regem o universo não mudam. E aí eu fico pensando, nesse segundo atributo, das leis que regem o universo. Eu fico imaginando, como foi feito, para que a gente possa fortalecer a nossa crença, a nossa fé em Deus. Como foi feito a lei da gravidade? Quem regula a rotação da Terra e a volta que ela dá no Sol? A distância da Lua com a Terra, se por acaso isso mudar, quais as consequências? Quem é que controla tudo isso? A natureza, bela e formosa, as plantas, os animais. Quem é que controla? Como é que é isso? Como isso é feito? Por essas leis que Deus já estabeleceu e já preparou muito tempo antes sequer da gente chegar no planeta Terra. E aí a gente começa a entender, como a doutrina também nos mostra, que o planeta Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Quando Jesus o recebeu para ser o governador do nosso planeta, ele já era um Espírito Cristo. Ele já era Cristo há mais de 6, 8 bilhões de anos. Então, quando nós nascemos aqui, quando nós fomos criados por Deus, a casa, se assim eu posso dizer, já estava pronta. Ele preparou tudo isso com seus ministros, com seus cristos, para que a gente possa viver aqui e fazer o nosso progresso espiritual de reencarnações a reencarnações. Ele também é imutável, como eu acabei de dizer. Ele é único. Ele é o que comanda tudo. E todo-poderoso porque é único. E soberanamente justo e bom. E aí é uma coisa que eu gostaria de comentar. A justiça divina, ela se baseia muito dentro das leis que o Pai criou. A gente pode tentar pegar leis, a gente volta em Moisés, os 10 mandamentos, e depois de Moisés vem Jesus Cristo, nos mostrando um Deus mais de amor, o Pai, falando mais da compreensão, do perdão, do amar o inimigo, de perdoar as ofensas, nos mostrando que o Pai amoroso, e não aquele Pai justiceiro e vingativo, que era mais ou menos o que eu vivi na infância. Que eu tinha aquela questão de Moisés, Deus te castiga, filho, e depois do Espiritismo eu consegui ver um Deus mais amoroso. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala que Jesus diz, te mandarei o Consolador prometido. E a doutrina espírita, esse Consolador maravilhoso que vem nos abrir a mente e o coração para que a gente possa entender o que é Deus. E Ele é soberanamente justo e bom. Eu vi uma frase na Casa Espírita, se não me engano é assim, na Casa Espírita Luz Divina, que é assim, o tamanho do nosso sofrimento é proporcional ao desconhecimento ou à quebra das leis divinas. Veja que interessante. Quanto mais nós sofremos, é porque nós nos afastamos das leis divinas, não seguimos a regra. E aí essa regra, ela está onde, né? Onde está isso? No Livro dos Espíritos também fala, na nossa consciência. É importante a gente fazer essa relação de que quando sofremos há um motivo por isso, seja ele causado por outros ou por nós mesmos nesta vida. Mas nada está fora de um conjunto harmonioso de reconstrução daquilo que um dia nós provavelmente destruímos. E quando a gente começa a compreender, quando a gente começa a montar esta base, este alicerce em nossos corações, de que Deus é bondoso e justo e bondoso, nós começamos a entender que possamos traçar a cada dia que nasce o nosso novo caminho, o nosso novo trilhar, para que possamos estar em consonância com as leis divinas. E tem outra pergunta para que a gente possa avançar. Nós falamos até agora
sobre toda a criação, né? Se a gente observar a natureza, como o Pai é grande, tudo isso. E a pergunta 10, ela fala o seguinte no Livro dos Espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. Sentido. Então quer dizer que os meus 5 sentidos que nós temos, né? O olfato, a audição, a visão, o tato, tudo isso ainda não é suficiente para que a gente possa compreender a natureza íntima de Deus. Nos falta sentidos para que a gente possa compreender. Ok? Um dia será dado ao homem, pergunta número 11, ao homem compreender o mistério da divindade? E olha a resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido. O que ele está querendo dizer aqui? Se a nossa reencarnação, de tempos em tempos, é um processo de depuração e que a gente pode ir evoluindo, nos transformando e cada vez entendendo mais as leis divinas, cada vez entendendo mais, conhecendo mais e agindo dentro deste processo das leis divinas, nosso espírito vai se depurando e nós vamos nos tornando cada vez mais iluminados e compreendendo, e agindo e criando dentro do nosso processo. Nós vamos entender o que é Deus e começar a compreender. Quando ele fala que quando os espíritos superiores podem ver, é que nós ainda estamos numa faixa de evolução que é considerada inferior. E que nós, neste processo que nós estamos aqui, a gente pode apenas sentir e adivinhar dele. E como é que eu posso sentir Deus, Renan? Como é que eu posso ter certeza de que minhas preces estão sendo ouvidas? Ora, é simples. Observe. Tem um texto que Emmanuel, que é oração e atenção, que ele diz assim. Vamos refletir juntos sobre isso. Você orou e pediu, porque o único meio que nós temos de estarmos em comunhão, ainda nesta fase evolutiva que nós estamos vivendo no planeta Terra, é através da oração. E Jesus falou disso. Quando quiser orar ao Pai, recolha-te no teu quarto íntimo e em segredo converse com Ele. Porque mesmo antes de pedir, Ele já sabe o que a gente necessita. Isso é tão interessante, porque quem é pai e quem é mãe, quando ora com o filho e ele não está bem, só do olhar, o jeito de olhar, de andar, de falar, você já sabe se ele está feliz ou triste. Quanto não é isso para Deus, o nosso Senhor? E quanto não é? E essa mensagem diz assim, eu vou ler alguns trechos. Você orou e pediu. Agora, depois de ter orado e pedido, no seu quarto íntimo, com fé, com coragem. Agora, importa que se desfaça de quaisquer inquietações e a serene no íntimo para recolher as respostas da divina providência. É desnecessário esperar demonstrações venha aparecer na porta da sua casa, trazendo demonstrações de festa, dizendo, olha, Deus te ouviu. Não. É sutil a resposta. Por isso que ele fala aqui, a serene o íntimo para recolher as respostas. O exemplo que ele dá, o sol não precisa descer ao campo para aquecer o talo de erva, que ele aguarda o calor, uma vez que ele basta a mobilização dos próprios raios. Do mesmo modo, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora, qual de nós, voltando à infância, como eu comecei a nossa conversa de hoje, não ouviu dizer, vai filho, que Deus te proteja, que você esteja com o teu anjo da guarda, dentro da doutrina espírita, que os mentores possam estar com você? Deus tem milhões de missionários que, através do seu trabalho, nos ouve e faz a correspondência. Mas o mais importante, Deus também está conosco através desse fluido cósmico universal. Olha, é tão bom entender isso.
E é tão gratificante e nos traz tanto conforto. É porque a gente não vendo e não tocando, a gente ainda sente essa falta, como nós estamos sentindo agora, esse isolamento social, a saudade de abraçar, de estarmos reunidos, de poder conversar. Também é assim com Deus, e às vezes nós sentimos essa falta. Mas observe, você está me ouvindo, e a minha voz chega para você através do ar. Assim também é a nossa comunicação mental com Deus. Quando a gente pensa e faz a prece, essa energia, essa vibração se conecta com esse fluido que nos envolve e chega até Deus. Ele está em nós e nós estamos nele, muito mais do que a gente imagina. Ore e peça, mas em seguida preste atenção. Algo virá por alguém ou por alguma coisa para lhe doar na essência as informações ou os avisos que ele solicita. Qual de nós não está passando por um momento difícil e de repente alguém manda uma mensagem para você que você olha, era isso que eu precisava ouvir? Qual de nós, conversando com um amigo, ele fala algo que nos toca o coração e que nos alivia nos momentos de dificuldade? Tem uma história de um amigo que estava passando por um momento muito difícil na vida, de tristeza, muita tristeza. E ele nos conta que, andando pela rua, com seu carro, ele parou e viu uma placa com um menino segurando no farol, dizendo assim: olha, Jesus te ama. E aí foi onde ele se emocionou, ele conta, ele se emocionou e falou, poxa, porque na verdade quando nós estamos nesse turbilhão, nós esquecemos disso. Até para fazer nossas preces, quando a gente está passando por um difícil, é muito complicado a gente se conectar quando nós estamos mais serenos e mais calmos. Mas é o meio que nós temos. E as respostas virão. As respostas virão. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho vem no verbo de um amigo, como eu acabei de dizer. Olha o que ele fala. Mais do que isso, com frequência a resposta às preces e necessidades vem mediante seus próprios sentimentos, ou seja, do seu coração vai para a razão e dos raciocínios. Do seu pensamento vem para o coração. Deus sempre responde. Sempre responde. O problema é que nós temos que imaginar, a gente já chegar no nosso fim, aqui do nosso bate-papo, que quando nós pedimos algo para Deus, de coração, em nossas preces, nós temos que entender que tudo que a resposta que Ele nos mandar é sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento. Nós estamos dispostos a entender e abrir nosso coração e construir essa base no qual eu falei para vocês e solicitar a ajuda de Deus. Mas nós temos que estar preparados também quando Ele disser assim para a gente: filho, não. O que você pede hoje pode ser a sua queda amanhã. Então é não. Precisamos estar resignados também para ouvir o não de Deus. E isso nós podemos ficar no exemplo dos nossos filhos, dos nossos pais, quando dissemos não ao nosso filho, sabendo que é para o melhor para ele. Então, essa conexão com Deus, que é soberanamente justo e bom, nós precisamos manter no nosso relacionamento com Ele no nosso dia a dia. Mas, Renane, eu continuo gostando de fazer minhas orações e pedir para os meus anjos da guarda, para o meu santo, para Jesus, o meu mentor. Não tem problema. Não tem problema. Como diz o texto, há milhões de mensageiros do Cristo nos pedindo através de fazer essa correspondência celestial. Mas entenda que toda vez que o seu coração falar, essa energia, esse sentimento se transmite direto ao Pai. E Ele conhece cada um dos seus filhos, sem exceção. Ele conhece cada ser vivo, cada planta, cada animal que Ele colocou na terra. Ele é grande o suficiente para coordenar os universos e não só a terra. Nós temos que parar de pensar que Deus é terráqueo.
Ele não é terráqueo. Ele é o Criador de tudo o que existe até hoje. Então, a gente poder Casimiro Cunha, que está na Antologia de Natal, no livro, e o nome da poesia é Carta de Natal. Eu vou ler um pequeno trecho para que a gente possa entender o que muitos de nós estamos passando, e eu me incluo nisso, neste momento difícil. Que a gente possa realmente construir em nossos corações este novo formato de imaginar Deus. Não daquela figura. Nós respeitamos todas as diretrizes, todas as religiões que têm esse pensamento, mas a doutrina nos mostra um Deus mais presente em nós. E ele fala assim: sofres, espere e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Tens dons de fazer o bem, é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Nós não somos mendigos, nós somos filhos de Deus. Peça a Deus como filho, como filha. Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Então, que a gente possa, nesse tempo que nós conversamos, levar essa mensagem de que Deus ele está mais presente em nossa vida do que nós imaginamos. Ok? Vou fazer nossas vibrações. É isso, Kiko? Isso. Vamos agradecer a Deus que está presente com seus ministros, com seus cristos, que governam todo o nosso planeta. Vamos elevar neste momento nossos corações, como dissemos hoje, para que essa energia, essa vibração possa comungar com todos aqueles milhões de trabalhadores celestiais que fazem um trabalho de bênção, de harmonização no nosso planeta. Que o Pai, amoroso e bondoso, justo e bom, através dos seus Cristos como Jesus, possa iluminar o nosso planeta, acolhendo todas aquelas pessoas que necessitam, Senhor, mas principalmente colocando nos corações dos homens que governam os países a caridade e a compaixão para aqueles que mais precisam. A harmonia e a paz que este planeta tanto merece. Que esta mesma luz, que esta mesma harmonia possa chegar neste momento aos hospitais, aonde, Senhor, estamos passando por essa pandemia, confortando os corações daqueles nossos irmãos e irmãs que estão nos leitos dos hospitais, mas também, Senhor, confortando aqueles que estão nas suas casas, isolados, passando pelo tormento da depressão, da tentativa do suicídio. Que Tua luz possa envolver a todos eles. Deus, que o Senhor possa caminhar conosco nesta nossa jornada, nos trazendo sempre no nosso dia que começa as respostas que tanto pedimos, sejam elas positivas ou negativas, e que possamos compreender no nosso coração que tudo que nos chega através de Ti, Senhor, é para o nosso melhor, é para o nosso crescimento. Assim rogamos pelo mundo, pelos nossos entes queridos e por nós, para que possamos estar sempre conectados contigo na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.